Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Carolina e essa aqui é uma masterclass para estar compartilhando com vocês, né, sobre o e-book, uma apresentação rápida, né, para que à medida que vocês forem lendo o e-book sobre o TDAH, algumas coisas possam ficar esclarecidas. Mas lembrando que qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, este e-book é sobre TDAH, né, um guia prático para auxiliar as crianças com diagnóstico de TDAH numa perspectiva bíblica, né? Então, mas por que, Ana Carolina, né? Você deve estar perguntando. Você desenvolveu esse material. Então, eu me chamo Ana Carolina, né? Sou casada há 15 anos com o Marcos Vinícius, pastor, e nós somos missionários aqui no Rio Grande do Sul. Estamos na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. E sou mãe do Benjamin, de 10 aninhos, e Matias, de 5. E há 4 anos eu tenho estudado sobre os transtornos mentais infantis, né, em especial o TDAH, e Deus tem me despertado, né, colocado no meu coração o desejo de alertar os pais para muitas mentiras, né, que nós estamos vivenciando através desses transtornos. Então, a minha experiência ela começou numa escola, né, no ano de 2019, eu fui trabalhar numa escolinha e eu não conhecia sobre os transtornos infantis, então eu tive que lidar, né, com aquela situação, né, como professora e encaminhar, né, fazer vários relatórios de encaminhamento de crianças para o psicólogo, sendo que as crianças elas tinham em torno de 3, 4 anos. Então, né, eu como mãe, né, também professora, o meu olhar era como uma criança, né, que precisava ser educada, dirigida, com crianças que precisavam de limites. Então, ao longo do ano, foi feito um trabalho com os pais de muitas dessas crianças e no final do ano a gente conseguiu ter, né, um bom retorno, né, desses encaminhamentos, né, a maioria das crianças, né, em contato com os próprios psicólogos, elas me falavam que o problema era familiar, era uma rotina, era que eram filhos únicos e, sabe, a família dava tudo, o pai e a mãe deixava fazer umas coisas, os avós não, então tinha essas interferências que refletiam no comportamento, claro, dessa criança, né, em desenvolvimento e a todo vapor. Então, isso me chamou muito a atenção, porque essas crianças elas estavam sendo encaminhadas, né, para os médicos, neuros e psicólogos, e muitas delas estavam sendo já medicadas, né, para se acalmar, quando, na verdade, era uma questão realmente de instrução do comportamento, de educação mesmo. Então, o objetivo desse e-book, né, de eu ter escrito esse e-book, é compartilhar a esperança do Evangelho. É, poucas pessoas falam, né? Hoje a gente vive um misticismo no meio cristão, onde a gente precisa de algo a mais para completar a nossa fé, e isso também tem levado muitas famílias a não irem para a igreja, mas não terem, né, essa confiança de que o evangelho, a palavra de Deus é suficiente para que elas possam educar os seus filhos. Eu quero só abrir um parênteses aqui que esse e-book não é um e-book médico de condenar práticas médicas, não. É trazer uma reflexão para os pais de realmente assim da educação dos nossos filhos, se essa educação tem sido para a glória de Deus, né? Nós temos uma ideia de que a criança, ela hoje em dia ela não precisa de ter um relacionamento com Cristo, né? Só na vida adulta. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar. E a gente ensina a criança enquanto ela é criança. Quando ela for velho, ela não se desviará. E a Bíblia diz também que pelas suas atitudes a criança mostra, né, o que tem no seu coração, se suas atitudes são boas ou mais. Então, a gente precisa retornar
esse olhar para a criança como uma criatura, né, uma criatura de Deus, uma criada à imagem e semelhança de Deus, que infelizmente, né, todos nós, a criança também, nasce com um pecado, então ela precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e independente dos comportamentos, doenças, o que ela tiver que enfrentar, a Bíblia sim dá base para essa formação moral, ética desta criança. Então, o TDAH me chama a atenção porque ele é 100% comportamental. Não existe nenhum tipo de exame clínico, é uma avaliação clínica de questionário mesmo feito entre os pais, escola. Então, tudo tem que levar em consideração, né? E eu digo sempre para os pais que eles mantenham, né, a rotina de exames da criança em dias, né? Uma criança anêmica, ela vai apresentar dificuldade na escola. Uma criança que não se alimenta bem, uma criança que não tem problema de audição, de visão. Então, os pais precisam estar atentos a esses sintomas realmente biológicos, né? E procurar especialistas para tratar, né? Que com certeza com o tratamento a criança vai ter uma melhora. Mas no caso do TDAH exclusivamente, é levado em consideração muitas vezes apenas o comportamento da criança, né? Não, essa é uma criança que ela não tem rotina, né? Ela não se alimenta, ela não dorme direito, ela vive nas telas. Ela vai ter um comportamento, isso vai afetar o desenvolvimento, né, do seu cérebro, e isso vai trazer um comportamento ruim. Isso vai refletir na escola, em casa, na igreja, em todos os ambientes que essa criança estiver. Mas a Bíblia ela dá soluções práticas para auxiliar os pais. Nós pais não podemos terceirizar 100% a educação dos nossos filhos, né? Seja com a escola, com a igreja, nós devemos assumir essa responsabilidade de estar guiando os nossos filhos, né? Ademoestando seus corações, instruindo, para que eles não mudem só o comportamento, mas a intenção do coração. Então, é mais ou menos esse o objetivo. Aí logo no início do e-book, eu falo um pouco, né, sobre Educa no Caminho, que durante o caminho, né, a educação é algo diário. Às vezes, no mesmo dia, você vai educar a criança na mesma coisa 2, 3 vezes, porque realmente é uma coisa, assim, da vivência, do caminho, realmente, né? Ao deitar, como diz lá em Deuteronômio 6, que nós precisamos ao deitar, ao acordar, na mesa, caminhando, indo, vindo, no carro, no ônibus, numa viagem. Então, nós devemos aproveitar todos os momentos para estar educando os nossos filhos, trazer eles para a realidade e trazer eles para o propósito, né, da vida deles aqui nessa terra, que é glorificar a Deus. Então, lá em Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho, né, que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, uma coisa fundamental que eu aprendi, no caso com TDAH, é a importância dos pais. Os pais precisam ter assumir uma responsabilidade muito forte sobre essas crianças que têm um temperamento mais aguçado, né, mais sanguíneo, mais imperativo. Então, os pais precisam realmente pedir sabedoria a Deus. Não é que a criança não vai ser, ela não é normal, né? Mas assim, uns são mais quietinhos, né? Uns gostam mais de assistir, outros gostam mais de desenhar, outros gostam de atividades ao ar livre, principalmente os meninos. Então, os pais precisam ter essa união e esse olhar sensível à personalidade do seu filho, né? O nosso filho não nasce com a nossa personalidade que a gente quer. É a personalidade que Deus dá a ele para ele se desenvolver. E isso vai ser moldado pelos pais. Os pais vão orientar essa criança, né, a ela administrar as virtudes, né, e eliminar os vícios para que ela venha estar administrando bem, né, esse seu comportamento. Então, disse que a informação preparada com a mente chega na mente, mas a informação preparada com a vida chega à vida. Então, nós pais somos os exemplos dos nossos filhos.
Não adianta eu falar, sai da frente da televisão, menino, mas eu tô no sofá o tempo todo com o celular na mão. Então, a palavra de Deus diz que a gente precisa, primeiramente, ser um modelo para os nossos filhos, né? Guardar a palavra de Deus no nosso coração como pai e mãe, mostrar para os nossos filhos que nós confiamos no Senhor, que Ele vai nos guiar, que Ele é o nosso pastor e que nós vamos conseguir vencer todas as dificuldades juntas. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos experimentar dificuldades. Então, nós precisamos ter esse exemplo de fé, de confiança, para transmitir, sim, aos nossos filhos. Depois, eu vou começar a falar sobre a construção do TDAH. Então, lá em Romanos 12, 2, diz para a gente não se adequar ao padrão deste mundo, né? Que a gente precisa renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cérebro, ele é diferente da mente. O cérebro é o órgão e a mente, né, é o abstrato, é aquilo aquilo que somos, que vai refletir, o cérebro vai, né, manifestar as ações da mente. Então, por isso que a palavra de Deus diz que é para a gente renovar a nossa mente, porque nós estamos com nossa mente corrompida pelo pecado, né, original, e a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós devemos renovar essa mente. E essa mente, ela vai agir, né, no nosso cérebro, que é o órgão, que vai reagir nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, né? O movimento que nós fazemos, o nosso sono, né? Tudo isso é do nosso corpo, a estrutura de movimentos está no cérebro, mas isso tudo é comandado pela mente. Então, se você não dorme bem, o seu cérebro vai ficar cansado. Então, isso vai refletir toda a estrutura do seu corpo. E isso acontece com as crianças também. Então, o TDAH, ele é definido em 18 características comportamentais, né, que é o DSM-5. DSM é o manual dos transtornos mentais, né, que os médicos usam, e de acordo com o que tiver lá, ele vai dizer que transtorno é. Então, muitas vezes não existe exame, não existe nada clínico de sangue, nada no cérebro, nenhuma ressonância que venha comprovar o TDAH. Então, a criança ela precisa ter pelo menos 6 dos 18, das 18 características, né? E apresentar essas características em pelo menos 2 ambientes. Então, a criança que ela é em casa e na escola, com esses 6 comportamentos, né, essas 6 características, ela poderá ter grandes chances de ser diagnosticada com TDAH. Então, durante o e-book, eu vou apresentar para vocês as 18 características e soluções, algumas soluções bíblicas, né, alguns conselhos para que os pais possam ir refletindo e aplicando com os seus filhos. Lembrando, assim, que nada é mágico, né, não é um manual que você vai aplicar e o comportamento do seu filho, né, é um auxílio mesmo aos pais para que vocês venham refletir que nem tudo é doença, né? Que tudo vai fazer parte normalmente da parte realmente do coração, né? Da parte da natureza da criança e que um olhar diferenciado poderá ajudar ela a tirar esse rótulo, né? Esses rótulos de TDAH que tem colocado nas crianças e muitas vezes elas não têm. Mas como elas não são as crianças, elas não são. Elas sabem, né? Quando a gente dá um rótulo para elas, elas tentam absorver aquilo ali para, de alguma forma, ser uma moeda de troca. Então, os pais têm que ficar bastante em alerta quanto a isso. Então, o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, ele aparece em todos os lugares. Então, se você às vezes está no shopping, tem criança que vai fazer birra. Você está no mercado, tem uma criança chorando, pedindo algo aos pais. Você está na igreja, a criança não quer ficar quieta. Então, assim, digo, né, antigamente, criança dá trabalho. Esse é o normal de uma criança, né? É dar trabalho para criar, para obedecer. Você tem que estar ali instruindo. Umas aprendem mais rápido, outras não.
E assim, no mundo de hoje, com tanta informação, com tanta oportunidade de brinquedo, lazer, tudo isso, as crianças elas estão super estimuladas. Então, elas, quando elas param, realmente isso não, elas, algumas delas não conseguem, elas querem continuar naquele ritmo que às vezes nós também estamos tentando lidar. Às vezes eu fico observando a quantidade de livros que são lançados, né, sobre rotina para adultos, para rotina, procrastinação. E como, né, a gente não consegue ter esse olhar na infância, né, de instruir, de educar, de ensinar para a criança que ela precisa ter responsabilidade, que uma rotina vai fazer bem para ela, que ela precisa participar da rotina da casa, né, com o papai, a mamãe que trabalham. Então, assim, esse tempo que eu trabalhei como professora, né, na escola, eu vi muitas crianças serem diagnosticadas com TDAH, que eu tenho certeza que não era nada de doença, nada grave. Eram crianças que precisavam de uma atenção maior, de instrução, tá? E como cristã, né, isso é muito importante. Eu creio que a palavra de Deus, ela vai ser suficiente, sim, para auxiliar essas crianças nesses diagnósticos que elas estão enfrentando, né, para elas lidarem com a falta de atenção, obediência, cuidado, a própria hiperatividade, né? E assim, nós, eu falo sempre assim, eu me incluo, porque assim, nós temos que estar atentos para incluir as crianças nesse contexto de mudança. Nós precisamos criar um ambiente, não esperar que a criança tome a atitude da mudança, nós precisamos estimulá-las a ter esse olhar para as mudanças, né? Então, como eu coloquei ali, também manter sempre os exames clínicos das crianças em dias, né? Verificação de vitaminas, as taxas sanguíneas, tudo isso é muito importante, porque às vezes a criança, como eu falei no início, tá com uma anemia, tá com verme, né? Verminose, e isso vai prejudicar o aprendizado dela lá na frente na escola. Então, a escola vai entender o quê? Que a criança está passando por algum transtorno? Então, é muito importante a avaliação clínica nesses casos. O diagnóstico de TDAH, né, em crianças e adultos, ele é inteiramente clínico, como eu já falei, ele é base em sintomas e comportamentos, nada de exames clínicos ou laboratoriais, né, os 18 sintomas, eles são divididos em 3 grupos, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Atualmente, entre 5 e 8% da população mundial apresenta transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O Brasil se encontra em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, em diagnósticos e em uso de medicamentos, como Ritalina, né, para crianças e adolescentes. Então, o Brasil hoje, eu creio que se continuar nesse ritmo, realmente, né, nós poderemos até passar os Estados Unidos, porque diariamente, às vezes até você está conversando com uma pessoa, adulto, né, uma amiga, um conhecido, e ela já está com essa dúvida, né, será que eu tenho TDAH? E eu vou fazer o teste, né? Então, é algo de se preocupar. E essa medicação, a Ritalina, ela está sendo usada cada vez mais cedo e a longo prazo ela tem sido a maior causa das crianças e adolescentes entrarem no mundo das drogas. Porque como ela vicia um tipo de droga, quando em algum momento da vida a criança vai querer algo a mais, o adolescente vai querer algo a mais. Então isso tem estimulado bastante os adolescentes para o uso de drogas mesmo. Então é algo bastante sério que deve chamar a nossa atenção como pais, como professores, como cristãos, para estarem atentos a essas questões. Então, basicamente, né, esse e-book ele vai focar o coração da criança. Então, o coração dos nossos filhos é a chave para a mudança. A gente olha o comportamento, mas a gente não tem que atacar apenas o comportamento, né? Mas o que aquele comportamento, o que está por trás daquele comportamento, né? Quando Deus chama Caim e pergunta de Abel, né? E Abel, né, Caim vai e mata seu irmão,
E ele tinha como, né? Deus fala para ele: o pecado jaz à porta do teu coração, cabe tu dominá-lo. Então, Caim não dominou o pecado dele, né? Ele estava irado, né? Porque Deus preferiu a oferta de Abel, porém, foi além, né? A ira foi o sintoma, né? Mas aí teve esse comportamento do coração dele que já estava inclinado a fazer o mal ao seu irmão. Então, muitas vezes a gente foca muito no sintoma da criança que grita, que cai no chão, que não obedece, né? Mas o que está por trás desses sintomas, né? Que está realmente no coração. Então, procurar tratar, procurar dar uma atenção. Às vezes, uma criança que está com dificuldade na escola, em relacionamento, ouvir uma palavrinha errada do coleguinha, um apelido, tudo isso vai trazendo construção. E, principalmente, o ambiente familiar, né? O ambiente familiar influencia muito no comportamento dos nossos filhos. Então, assim como qualquer outro ser humano, as crianças com diagnóstico de TDAH, né, têm os seus corações pecaminosos, nasceram com o pecado e precisam de um salvador, né? Então, Jesus, as crianças elas precisam entender que Jesus também veio para livrar elas, né, dos pecados delas, salvar e purificar de toda injustiça, da mentira, da imperatividade, da correria, daquilo, lembrando assim que até onde essa imperatividade ela se torna um pecado, né? Porque muitas vezes a imperatividade eu vejo algo tão normal em algumas crianças e a gente tende a colocar nem como eu não coloco nem como uma doença nem como um pecado, porque é uma manifestação natural biológica de uma criança em desenvolvimento. Então, o que vai acarretar aquela hiperatividade, entende? Então, por isso que nós devemos moldar, focar no coração do nosso filho, tem o tempo certo dele ter essa imperatividade, né? Seja, ele vai ter essa imperatividade em um parque, né? Numa praia, num ambiente aberto, não na igreja, não numa reunião, não na escola. Então, para onde nós estamos direcionando o coração e o olhar dessa criança imperativa, dessa criança que está com falta de atenção? Então, isso é muito importante. Então, aqui falar um pouquinho da atenção, né? Que a criança, ela não nasce prestando atenção, né? Nós não nascemos tendo que prestar atenção em algo. E a atenção ela é importante para qualquer pessoa, né? Muitas vezes nós somos tão distraídos hoje com tantas coisas, redes sociais, você está querendo fazer uma coisa, vai mandar uma mensagem, aí você vê outra mensagem, já esqueceu do que queria fazer, então nós estamos sendo distraídos muito rápido, muito, muito, de criança a velhinho. Então nós devemos ter esse cuidado, porque a criança ela precisa ser ensinada a prestar atenção. Mas a criança vai ver o papai e a mamãe, eles são de prestar atenção também. Quando eu estou falando, o papai e a mamãe prestam atenção em mim. Quando estou na igreja, será que o papai e a mamãe estão prestando atenção na mensagem? Então, tudo é construído na infância, tudo é construído a partir das vivências que essa criança tem. Então, é difícil, às vezes, algumas crianças, umas vão ter mais dificuldade de concentração do que outras, mas não é impossível, né? Não, a gente tem que ter o cuidado, né? Como coloquei ali, para a gente não ser levado pelas ideias seculares, né? De que pensar que apenas o comportamento, aí a criança não presta atenção, ela está doente, ou ela está em pecado. O que está levando ela a prestar atenção? Naquele momento ali que ela precisa prestar atenção, ela é porque ela não quer, ela não sabe. Imagina você num shopping e tá armado um parque de diversões no meio do shopping e seu filho faz uma coisa feia, faz uma birra. Você acha que ele vai prestar atenção na orientação, na correção naquele momento, naquele ambiente? Então, a criança precisa ser retirada daquele ambiente para então eu falar, né, com ela, olhando nos seus olhos, com calma, sem gritar, ter a atenção dela
para que ela entenda o que eu estou falando. Então, como eu disse, tudo é muito rápido no nosso mundo hoje. A gente manda uma mensagem, às vezes a gente quer falar assim com as crianças também, como se elas fossem um aplicativo de mensagens que a gente vai enviar e elas vão receber aquela mensagem e pronto. Mas não é assim. Então, nós devemos ver o que está por trás desse comportamento de não prestar atenção. Nós devemos ter a atenção como pais e professores, instruir essa criança, ter paciência, não gritar, olhar sempre nos olhos, ter certeza que a criança está prestando atenção no que você está falando, pedir para repetir. Às vezes vai ter que no outro dia repetir de novo? Sim, mas esse é o nosso trabalho. Então, a Bíblia nos lembra que o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Às vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção naquele momento, mas depois de um tempo, vocês já observaram que eles começam a lembrar coisas, né? Meus filhos às vezes falam, mamãe, aquele dia, tal, tal. Eu falei, vocês estavam prestando atenção? Então, a gente precisa ter essa paciência desse olhar, que é uma criança em construção, e que nós temos a função de orientá-la, de guiá-la nos caminhos do Senhor, né? Pedindo sempre sabedoria a Deus de como orientar essa criança. Umas vão ser mais fáceis, outras não, mas não é impossível, tá? Não é algo que seja tão levado em consideração para ser considerado uma doença. E falando desse tudo do TDAH, né, no e-book também eu falo um pouco sobre em ajudando a criança a lidar com a ansiedade e medo, que é uma coisa, digamos que comum, normal nos nossos dias, né? E lembrando que, assim, ansiedade e medo são características comuns e normais devido à nossa natureza caída. Então, mas assim, na criança a gente precisa instruí-la a partir do momento que aquilo pode se tornar um pecado, tá? A criança tá em casa e é o primeiro dia de aula dela, ela vai usar todos os materiais que ela comprou, o livro, vai conhecer amiguinhos novos, escola nova. É bem possível que essa criança nem durma direito. Então, é uma ansiedade que foi gerada no coraçãozinho dela. Eu vou acalmar, eu vou instruir, mas aquilo ali não deve ser também levado em consideração como uma coisa pecaminosa, vocês entendem? Que a gente precisa ter esse olhar que somos seres humanos, né? E que apesar da queda, né, Deus nos fez seres com sentimentos, com emoções. E quem mais para ser uns seres humanos mais com emoções do que criança, né? Eles às vezes nos fazem até ir além das nossas próprias emoções, porque eles vivem intensamente os momentos, as vivências. Então, os pais precisam novamente ter esse olhar, né, de quando a ansiedade e o medo está realmente prejudicando a rotina daquela criança, o comportamento, trazendo muita tristeza, angústia, né, paralisando aquela criança. Ela não consegue, às vezes, nem comer, dormir, não consegue falar, querer sair, medo de ir para a escola. Então, assim, a ansiedade e o medo, elas podem nos paralisar, mas, assim, a gente precisa saber que, não, como é que fala, Deus nos concede, né, sabedoria para que a gente possa instruir os nossos filhos e que a gente também possa ser exemplo, né? Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Minhas mãos suavam se eu tivesse que falar, entrevistas. Então, meu primeiro filho eu tive bastante dificuldade, porque eu acabei passando um pouco da minha ansiedade extrema para ele. E quando eu me dei conta, eu tive que trabalhar a mim e a ele, né? Tive que trabalhar a ansiedade em mim, onde ela estava extrapolando os limites, me paralisando, e também ajudá-lo. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu consigo, né, quando a ansiedade, aquele botãozinho, eu consigo detectar quando eu tô ficando ansiosa, e meu filho também, então a gente já consegue se ajudar. Então, a gente já desvia o foco para outra coisa, lembra um versículo, muda de assunto, e isso a gente vai construindo as nossas vidas. E Deus, ele nos dá capacidade para que a gente possa superar a ansiedade e o medo.
Então, muitas crianças estão com ansiedade, com medo, medo do Covid, medo de doenças, né? Mas assim, nós vivemos em um mundo caído, num mundo sobre o pecado, né? Mas temos Cristo, que é a nossa esperança, e Ele vai nos capacitar para viver diante de tanta ansiedade, diante de tantos medos. Então, no e-book eu falo um pouco mais como os pais podem lidar, questão da rotina, alguns exercícios que vocês podem fazer com as crianças, orar com eles, ler a Bíblia, sempre trazendo em mente a palavra do Senhor, tá? Então, a mudança, né, o foco da nossa mudança de tudo, das nossas vidas, minha, da sua, dos nossos filhos, ela vai estar baseada no coração. Então, a gente foca, muitas pessoas focam muito na aparência, né, no comportamento. E tem uma frase de um professor que eu esqueci o nome dele, um livro que eu li, Ensinando para Transformar Vidas, que ele diz que aquelas crianças mais sapecas são as mais ousadas quando crescem e se tornam pastores, missionários, porque elas têm essa ousadia, essa disposição, né, de ir sem medo, e imperativas. Então, você vê que Deus vai criando cada um de acordo com as suas características, né, para aquele propósito que ele tem. Então, nenhum processo de mudança, né, o Jay Adams diz, ou filosofia de criação de filhos, que ignora o relacionamento da criança com Deus, será bem sucedido. Não importa o truque ou a estratégia utilizada para atingir esse objetivo. Quando um pai tenta mudar o comportamento do filho, sem que antes procure uma mudança de relacionamento dele com Deus, o resultado será meramente externo. Um comportamento farisaico, tão desaprovado por Deus quanto o comportamento egoísta original. Então, a nossa atenção tem que ser sempre o coraçãozinho. Às vezes aquela criança, ela é tão sapeca, 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 mas ela tem um coraçãozinho inclinado a ser sensível. Quando você instrui ela, ela reflete, ela vai mudando. Então, Deus vai trabalhando no coração dessas crianças. E no futuro, os frutos virão. O problema é que a gente quer os frutos de um dia para o outro. Não, a gente planta, planta, né? Planta, planta, rega, rega por muitos anos. E sim, um dia virá a colheita. Então, nós devemos ter essa base. E isso aqui, a mudança baseada no coração, também serve para nós, os pais. Que muitas vezes a gente quer que os nossos filhos mudem. E às vezes a mudança, quem precisa mudar somos nós. Né? Então, é muito importante isso também. Para a criança com toda essa dificuldade do TDAH, a alimentação e o sono são extremamente importantes. Aliás, para toda criança, né? O meu filho mais novo, ele sempre faz a sonequinha da tarde, e o dia que ele não faz, olha, ele passa até a noite resmungando, brigando, choramingando, tudo ele chora, e ele não passa o restante do dia bem, a tarde bem, ele não consegue brincar. Então você percebe que algo faltou ali na criança. Quando a gente viaja também, que muda a alimentação, muda o sono, eles ficam muito agitados, os dois, e quando a gente volta de viagem, demora assim uns 2, 3 dias para eles voltarem à rotina. Eu amo rotina, amo ter tudo que, saber aquilo, né, que está previsível na medida do possível, né, a gente não tem o controle de todas as coisas, mas eu gosto, né, e gosto de trazer isso para a vida deles, para organização, hora de comer, de dormir, para principalmente a alimentação e o sono, terem esses horários bastante certinhos. Isso traz realmente um benefício para toda a família, não só para as crianças, mas para o pai e para a mãe também, né? Porque depois eles têm o horário deles de dormir, você pode ter um tempo com o seu esposo para estudar, ler um livro, né? Eles vão dormir cedo, então as crianças elas precisam, né, de nutrientes para desenvolver, né, estar em desenvolvimento. E às vezes, muito dos comportamentos desregularizados das crianças pode estar a ver com a alimentação, né? A criança não faz uso de frutas e verduras, é só coisa industrializada, é só pacote, é tudo que tchac, abre e come.
né? Não tem nada preparado. Então, como essa criança vai se desenvolver? Como ela vai ter nutrientes para fortalecer o seu sistema cognitivo e chegar na escola aprender algo? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de cuidar da alimentação dos nossos filhos. Às vezes a gente não pode dar todo, né? Toda uma pirâmide alimentar, mas procurar seguir um pouco, né? De cada coisa, dar prioridade, não dar prioridade a batatas fritas, a fast food sempre, né? Algo de vez em quando para que isso não afete é, a vida, a saúde dessa criança, né? E o sono também. A falta de sono é uma das maiores causas de desatenção nas crianças. Então, pode piorar o comportamento, elas ficam agitadas, afeta na memória de trabalho, de raciocínio, as funções executivas ficam comprometidas, porque a criança está cansada, está com sono. Aí ela chega na escola, ela tem que forçar a função dela, né, executiva, para ela aprender algo, sendo que ela não tem energia do alimento, do sono. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Então, a organização da rotina, né? Eu vou falar um pouco também no e-book sobre a rotina. É muito importante, né? A criança, ela, pelo menos, ela tem uma sequência durante a semana que os dias vão ser iguais, acordar, tomar banho, tomar café, fazer um devocional, que isso seja constante, uma hora do almoço, hora da escola, hora da tarefa. É claro, né, que imprevistos acontecem, a gente tem compromissos, pode mudar a rotina, se fica doente, se viaja, mas procurar manter uma organização assim fixa, porque imagina todo dia a criança, ela acorda às 9, no outro dia ela acorda às 10, no outro dia ela acorda às 7. Ah, ela estuda de manhã, mas ela pode fazer o exercício de manhã quando ela chega da escola. Ah, não, ela pode fazer de tarde. Aí no outro dia não, ela pode fazer de noite. Então isso traz um estresse para a vida da criança e ela não vai conseguir gerir aquele tempo. Ela não vai entender o que é tempo. Ela vai estar sendo levada. E isso que vai gerar hiperatividade, isso vai gerar dificuldade de se organizar, de prestar atenção. Então, são coisas que nós vamos construindo no nosso dia a dia que vai ajudando a criança a se formar, né? Quando nós éramos pequenos, nosso pai saía para trabalhar, a gente sabia que todos os dias ele saía para trabalhar naquele horário, chegava naquele horário, final de semana ia para a igreja naquele horário. Querendo ou não, não tinha nada escrito, né? As nossas mães não faziam muito isso. Mas querendo ou não, nós tínhamos uma rotina, dificilmente mudava, né? Tinha um horário para almoçar, para tomar banho, para ir para a escola, né? O dia dos cultos. Então a gente precisa inserir mais uma organização na rotina dos nossos filhos. Eu deixei no e-book também alguns anexos que eu vou compartilhar com vocês. O controle de hábitos. Ele vem com duas, né, partes, né, duas tabelas que vem escrito despojar e revestir. Então, a Bíblia diz lá em Efésios 4, 22 e 24, a 24, que quanto à nossa velha maneira de ser, né, que nós devemos nos despojar e nos revestir, né, do novo homem. Então, como eu aplico isso à vida da criança? Isso aqui também serve para os pais, tá? Se vocês querem praticar, mudar, assim, me ajudou muito, porque muitas coisas que eu queria que meus filhos mudassem, meu esposo mudasse, eu precisava mudar antes. Então, esse versículo tem me acompanhado bastante, né? Que eu tenho que estar sempre trazendo à memória o que eu preciso despojar e revestir, que é o novo de Cristo. Então, senta com a criança, olha, filho, ó, filha, vem cá, vamos nos despojar, você e eu vamos fazer um desafio. O que a mamãe precisa mudar? Ah, eu preciso parar de gritar. Ah, eu preciso parar de reclamar. Eu preciso parar de murmurar. Então a mamãe vai escrever aqui e nós vamos orar juntos. E você, o que você precisa mudar, filho? Que Jesus precisa mudar no seu coração? Você precisa revestir, ó, tirar essa roupa velha e vamos botar uma nova. Ah, mamãe, eu preciso obedecer. Ah, eu preciso não parar de mentir.
Então, eu preciso parar de falar fofoca dos meus coleguinhas. Então, vocês escrevem aqui e vocês orem juntos. Ó, filho, vamos orar? Que Deus vai nos ajudar. Se Ele prometeu que é pra gente se porque aqui é uma responsabilidade nossa, né? Despojar e revestir, um verbo de ação. Não vai ser Deus que vai vir tirar de nós, né? Lógico, né? Nosso coração limpa o nosso coração de todo pecado. Mas nós precisamos ter essa consciência que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que a gente tenha essa consciência, essa responsabilidade da mudança dos nossos atos. Então, por isso que o versículo ele é muito de ação, né? Despojar do velho homem e revestir-se do novo homem, né? Então, fazer esse exercício com a criança de uma forma bem divertida e vocês orarem, entregar nas mãos do Senhor, né? Não precisa ser algo que vá dar um prazo, daqui a uma semana a gente vai mudar, mas ter esse olhar e acompanhar de acordo com as orações. Olha, a gente orou por isso, olha como a mamãe melhorou de gritar. Olha como a mamãe está mais paciente. Então, porque nós precisamos mostrar para eles que nós enfrentamos as mesmas dificuldades. Às vezes a intensidade muda, né? Mas nós somos falhos, né? E nossos filhos precisam entender isso, que nós precisamos da graça de Deus tanto quanto eles. Então nós não devemos ser pais. Você tem que mudar. Só você muda. Você é um filho desobediente. E nós, como pais, né? O que nós somos? O que nós precisamos mudar? E o planner semanal também, esse planner aqui, vocês podem plastificar ele, colocar num quadro, esses quadros de fotos A4, que dê para escrever com aquele para quadro branco, né? Aquelas canetinhas. E aqui nos quadradinhos vocês podem organizar a semana da criança e botar visivelmente para que elas possam ver a rotina diária. Ó, escrever também vocês podem plastificar e colocar as linhazinhas, o horário e o que a criança vai fazer. Aí é bom plastificar porque às vezes o dia que for mudar, dizer para a criança, olha, aqui é a sua rotina, mas hoje nós vamos mudar aqui. Né? Isso é muito importante, faz uma diferença enorme. Às vezes, quando eu não sigo a rotina, eles falam para mim, mas mamãe, você não disse que agora é hora disso? Então, isso acaba gerando um compromisso, uma responsabilidade nossa também com eles. E os versículos para memorizar, são 3 folhas com versículos. Então, vocês podem imprimir, plastificar, e ler com as crianças, né? Procurar estar memorizando versículos para quando a criança estiver vivendo aquela situação, vocês podem trazer a memória delas, né? Que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, filho. Então vamos transformar tudo novo? Porque a criança, ela é tudo lúdico, né? É tudo muito imaginativo. E a gente precisa usar isso também, a palavra de Deus, para atrair as crianças. Então, olha, Deus está dizendo aqui que uma nova criatura, quer dizer que ele vai nos criar de novo? Não, é o nosso coraçãozinho, filho. Deus vai nos dar um novo coração. Vamos começar a mudar o nosso coração? E aí vocês vão memorizando os versículos. E assim, faz uma diferença enorme, 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 porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a criança, ela vai crescendo, ela não vai negligenciar esse ensino, sabe? Que Deus é fiel, o Espírito Santo trabalha na vida deles, a gente precisa ter paciência, não colocar data de limite de que ela precisa praticar todas essas ações. Então, esses anexos são para ajudar vocês nessa construção, né, de novos hábitos, nova rotina. Vai ter dias que não vai dar tudo certo e não vai dar mesmo, vai ter algum problema, muitos problemas, mas a gente não pode desistir, né? E o importante é a gente estar continuando, porque Deus sabe que o trabalho não vai ser fácil, Ele sabe. Então a gente entrega na mão dele e vamos continuar o trabalho. Então, eu gostaria de finalizar lendo nesse texto, que descemos a ladeira, né, escorregadia aí dos rótulos,
Precisamos parar de colocar rótulos em nossas crianças, rótulos em nossos filhos. Você é lerdo, você é devagar, você não faz isso direito, você é rápido demais, você não pensa, você é desatencioso. Parar com esses rótulos, né, e abençoar a nossa família, abençoar os nossos filhos. Então, o que antes costumava ser um comportamento normal de uma criança, né, hoje é visto como um distúrbio, um transtorno. Então, eu deixo aqui esse texto porque, assim, apesar de tudo, né, que a gente viu até aqui, as doenças, elas existem? Sim, elas existem, né? Nós estamos num mundo caído, cercado por doenças. Porém, a Bíblia, ela tem autoridade, né? Ela deve ser autoridade nas nossas vidas e ser realmente guia e lâmpada para o nosso caminho, a nossa vida, na criação dos nossos filhos, no nosso casamento. Então, a verdade, né, sobre o TDAH é que é um falso evangelho humanista que define e explica a condição natural de uma criança, através de uma lente evolutiva, materialista, determinista, né? Então, que Deus possa nos dar sabedoria para lidar com tudo isso. Então, tudo que vale a pena leva tempo. A educação vai levar tempo dos nossos filhos, mas vai valer a pena, tá? Eu digo por experiência própria, tenho 2 sapequinhas em casa, imperativos, tem dia que eu não sei onde eles arranjam tanta energia. Mas é muito bom poder, assim, eu vejo que Deus me colocou, né, nessa situação da escola, tudo, e com a criação dos meus filhos tão imperativos, que eu vejo, assim, que é uma forma também de Deus trabalhar na minha vida, né, na vida do meu esposo, que nós somos mais calmos, mais tranquilos, então dá uma acordada, né, para que a gente possa estar atento também, que nem, não são todos iguais, né, então tudo que vale a pena leva tempo. E aqui, para finalizar, né, tem o meu Instagram e o meu e-mail, se vocês desejarem falar comigo, estou à disposição, e que seja uma bênção para sua família esse book, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima.